Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre vício de linguagem, um assunto que muitos procuram em época de concursos ou o pessoal do ensino médio que está se preparando para fazer redação do Enem. Você também que quer falar em público, quer evitar alguns erros que podem prejudicar a sua oratória, fica com a gente aí, vamos conhecer um pouquinho desses vícios de linguagem, as suas classificações. Mas antes disso, vamos para a vinheta e depois a gente já começa a bater esse papo sobre vício de linguagem. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e fica aí com a gente, vai valer a pena. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa língua portuguesa, beleza? Então, vamos lá! Vamos começar aí pelo mosquito corneteiro aí. Vocês imaginem só, como incomoda o barulho das asinhas do mosquito no nosso ouvido, né? Dizem que aquela asinha ali bate cerca de 1000 vezes por segundo. É um ventilador, né, no nosso ouvido. Ele causa realmente um som desagradável. Essa é a intenção da imagem. A cacofonia, que vem do grego, a palavra caco quer dizer ruim e fonia quer dizer som, é um vício de linguagem acidental. Às vezes a gente não nota, por isso que a gente precisa ler novamente aquilo que a gente escreve. Então vamos lá. Ela é diferente da eufonia, que quer dizer bom som, eu quer dizer bom. Algumas palavras até são formadas por esse prefixo eu, né? Tem a eutanásia, que quer dizer morte boa. Mas vamos para a definição de cacofonia. Acontece quando a sequência de duas ou mais palavras gera um som desagradável e indesejado. Ou seja, você não desejava falar aquilo, mas por descuido acabou trazendo prejuízo à sua comunicação. Vamos dar uma olhada? Eu vi ela ontem. A gente entendeu o que o camarada quer dizer, mas ali surge uma palavra no meio ali da conversa, viela, né, que é um caminho pequeno, estreito, uma passagem estreita. Ele beijou a boca dela, né? No final ali traz esse som desagradável, cadela. Ela tem fé demais, ou seja, a gente entende, mas a palavra nos remete a um outro sentido, fé demais. Isso é chamado de cacofonia. Vamos andando, vamos lá. Pleonasmo vicioso. Por que vicioso? Porque existe o pleonasmo também, que é a figura de linguagem utilizada pelos artistas na música, nos poemas, mas no caso do texto em prosa, que a gente chama em prosa, essas expressões são redundantes mesmo e são chamadas de vícios de linguagem. O que é redundante? São repetições desnecessárias de uma ideia. Vamos ver os exemplos que a gente trouxe aqui? Sair para fora, entrar para dentro, descer para baixo e subir para cima. Na hora de escrever, prejuízo certo, porque a gente não precisa de tanta informação aqui. São desnecessárias. O sair não precisa do para fora, que sair é para fora. Então a gente vai sair, né? Isso é considerado vício de linguagens. Presta atenção. A expressão surpresa inesperada. Você espera uma surpresa? Não. Então, ela é inesperada. Então, ali já é um exagero de informação. Elo de ligação, o elo é de ligação. Encarar de frente, a gente só pode encarar de frente, né? Não tem como encarar de outro jeito. São várias expressões que a gente nem percebe que está cometendo esse erro aí de pleonasmo, ou seja, a redundância, né? A repetição desnecessária. Beleza? Vamos lá. Mais um vício de linguagem agora chamado de estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? É o uso de palavras exageradas de outros idiomas, né? Podendo utilizar nosso próprio idioma, a gente vai e começa a usar várias palavras de outro idioma
e parece que aquilo é elegante, mas às vezes acaba sendo visto mesmo como um vício de linguagem, um erro, um exagero. Então vamos ver o exemplo aqui. No final da tarde vamos dar uma volta de bike, né? A garotada fala muito isso, né? Por que não falar bicicleta, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos de palavras que a gente utiliza muito, que na hora de se expressar, a gente deve se expressar em determinados momentos, a gente deve evitar, né? Até numa redação para concurso. Vamos lá, ok, brother, designer, jeans, link, cappuccino, yes, show, site, pizza, hot dog, réveillon, stop, think. Ali, aqui tem várias palavras, né, que são do inglês, estrangeiras, tem aqui o italiano também, italiano, quer dizer, várias palavras aí que são de outros idiomas que a gente às vezes usa aí elas assim exageradamente, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui. Hoje. Eu posso usar a palavra espetáculo. O espetáculo vai ser hoje, né? No lugar de show, tá, pessoal? Vamos tomar um drink. A gente pode falar, vamos tomar uma bebida, né? Que quer dizer isso. E em português existe a palavra drink com que. Então, por que não usar a expressão correta na língua portuguesa, né? Stress, ou seja, pode ser usado com E, que é na forma escrita no Brasil, em português. Delivery, que era uma palavra que agora virou moda, porque nós estamos dentro de casa, não estamos saindo como saímos, né? Graças a Deus está todo mundo aí sendo vacinado e começando a normalizar aí a nossa vida. Mas a gente tem aí a expressão entrega em domicílio. A gente pode, né, colocar essa expressão sem utilizar a palavra em inglês em determinados momentos. Agora vamos aí uma estranheza, aí, algo que vai causar aí um espanto em alguns, que é a palavra shampoo. Shampoo a gente sempre escreve assim, né, a vida toda com SH, só tem que o SH faz parte da língua inglesa e não da portuguesa, né? É uma forma original da palavra em inglês. E ainda tem a questão do shampoo, escrito em português de Portugal, que é com CH e com O acento circunflexo no final. E no Brasil, como é que se escreve shampoo? A gente escreve com X e com U no final. Professor, que coisa estranha. Por que a gente causa estranheza? Por causa do hábito ou do vício de escrever daquela forma inglesa, beleza, pessoal? Então, shampoo é com X e U no final, tá? Podem conferir no dicionário, causa estranheza, muita gente fica assustado quando eu falo de shampoo com X e com U no final, mas é assim que se escreve, tá? Tá no dicionário lá. Vamos lá, o arcaísmo é o quê? São expressões antigas que o camarada continua apegado com palavras que são do passado. A gente precisa se atualizar, não é verdade? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Físico em vez de médico e fremoso em vez de formoso. Eram essas expressões usadas antigamente, né? E que algumas pessoas ainda trazem para os nossos dias. Às vezes até com o intuito de falar difícil, né? Coisa que a gente já vai ver, que é coisa do preciosismo também. Então, o arcaísmo vocábulos ou construções arcaicas, ou seja, construções com frases com palavras antigas, tá bom? Vamos lá, o eco é como se fosse uma rima que a gente fala do poema, né? A gente vai falando para fazer o poema ficar bonito, a música com bastante rima, né? Uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente traz lá para a nossa redação, isso vai trazer um prejuízo tremendo. Ou até no próprio oratória, no discurso, né? Vai falar em público e aí você vai e formula uma frase dessa aqui. Certamente realizamos o trabalho calmamente e alegremente. O pessoal, meu Deus, o que está acontecendo, né? É uma coisa assim exagerada e a gente precisa aí fazer um conserto nessa frase aí, realmente mudar ela, porque a gente não está fazendo poema, não estamos criando música, nem poesia. O intuito aqui é outro, é de informação,
né? E ela tem que ser clara, né? E não arte, beleza? Então vamos lá. Ambiguidade. O que seria ambiguidade? É a duplicidade de sentido. É eu falar de forma que a pessoa possa interpretar de várias formas. Por exemplo, vi o incêndio da minha casa. Poxa, eu estava na minha casa e vi o incêndio que aconteceu lá na rua, ou eu estava na rua e vi o incêndio da minha casa. Então, são frases ambíguas. Alguns usam como figuras de linguagem na propaganda. Eu trouxe até uma frase que nós vamos ver agora, que foi formulada pela Nestlé para chamar a atenção dos seus clientes, né? Ele fala o seguinte: encha o seu filho de bolacha. A bolacha, essa expressão bolacha, muitos entendem como, né, bater, mas o intuito ali realmente era chamar a atenção para que todos olhassem para o comercial. A bolacha ali era a bolacha Bono da Nestlé. Mas nós aqui não estamos tratando de arte, nós estamos tratando de textos em prosa, estamos tratando da oratória, e ela precisa ser clara, objetiva. Então vamos lá. Pode estar em palavras, frases, expressões ou sentenças completas. A ambiguidade pode estar dentro de um texto, trazendo duplicidade aí de interpretação. Bastante aplicável em textos de teor literário, ou seja, artístico, literatura, poético e humorístico, né? Para trazer aí confusão, as pessoas rirem. E também em propaganda, conforme eu falei, mas deve ser evitado em textos científicos ou jornalísticos, porque esses textos aqui têm que ter clareza, eles têm que ser precisos, né? Vamos lá. A ambiguidade também pode ser chamada de anfibologia. E eu trouxe alguns exemplos aí de ambiguidade, duplo sentido. Vamos ver? Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. Pessoal, o braço de quem? Da cadeira ou o braço de quem sentou na cadeira? Do rapaz, no caso. Nós não vamos saber, porque ali não está especificando. Veja bem que confusão. Vamos para a segunda confusão agora. Matar o porco do meu tio. O cara tá chateado lá, chamou bem feito. Deveria ter morrido mesmo aquele porco, né? E de repente o porquinho do meu tio morreu. Que peninha. Assaram ele, né? Então é uma frase aqui que não tem muita direção. Matar o porco do meu tio, a gente não sabe se é o tio, que é chamado de porco, ou o porco animal, né, pessoal? Vamos ver agora aquela frasezinha que eu peguei da Nestlé, da propaganda? Encha o seu filho de bolacha. Essa sim é artística, né? Figura de linguagem. Tem o intuito aí de atrair atenção e não é vista como vício de linguagem, beleza? Mas então, sendo dado o recado aí da ambiguidade, que é a duplicidade de sentidos, vamos para mais um vício de linguagem aí. Essa aí é a colisão, consiste em som desagradável formado pela sucessão de fonemas consonantais. O que são consonantais? Som de consoantes, pode ser a letra C, pode ser a letra B, pode ser a letra R, ou seja, no caso aqui, nós escolhemos a letra P para servir de exemplo. Parece até aí um trava-línguas, né? Mas exagerado para poder chamar a atenção de vocês mesmos. Vamos lá dar uma olhada? Pedro Paulo Pereira Pinto, primoroso pintor português, pinta portas e paredes por preços populares. O exagero de letra P parece até uma brincadeira. Então, cuidado com essa repetição de consoantes que pode ser vista como colisão também. Agora chegamos aí à parte do preciosismo e prolixidade, chamado aí de fala bonito. Mas o exagero da fala bonita também é vista como vício de linguagem. Por quê? Porque traz prejuízo da comunicação. É como você está falando em inglês para pessoas que não entendem de inglês. As pessoas vão ficar sem entender realmente o que você está falando. Então, o preciosismo traz prejuízo na comunicação. Você pega um livro, né,
e vai ler. Aí ou pega o dicionário para ficar lendo o dicionário junto com o livro, ou você coloca aquele livro chato para o lado e vai pegar um livro que tem mais clareza, né? Um livro que você está entendendo realmente o que você está lendo e está tendo prazer na leitura. Entenderam? Então, o preciosismo é o exagero de palavras não muito populares, né? Rebuscadas, exagero, tá? Então, vamos lá. Minha progenitora, transtornada com o meu insubmisso agir, procrastinou nossa viagem intercontinental. Ou seja, é uma frase meia confusa aí, né? Com palavras rebuscadas, progenitora, insubmisso, procrastinou, né? Transtornada. E agora uma frase objetiva aqui embaixo, com maior clareza possível e simplicidade. Vamos ver qual é a mais bonita dessas duas? Minha mãe, nervosa com minha desobediência, cancelou nossa viagem para o exterior. Qual é a frase mais bonita, pessoal? Eu costumo dizer para os meus alunos que eles têm que ser claro na hora de escrever a redação, não ficar procurando palavras bonitas para colocar na redação, para valorizar a redação, mas que ele seja natural, porque uma palavra mal colocada traz prejuízo também. Você pega ali por exemplo, às vezes a gente tem aquela mania de colocar sinônimos no lugar de determinadas palavras, mas os sinônimos não são perfeitos e muitas das vezes eles vão trazer prejuízo. Se você não sabe o significado completo daquela palavrinha ali, não coloca. Seja simples e objetivo. Escrever com clareza é a melhor forma que existe para a pessoa ter prazer na sua leitura e entender aquilo que realmente você quer falar. Aí agora a gente chegou na partezinha legal também, que é a parte da atividade. Eu trouxe duas atividades aí. Espero que você tenha entendido aquilo que nós conversamos hoje, mas não sei se você vai lembrar do que a gente conversou para poder resolver esse problema aí. É melhor parar o vídeo daqui a pouco para poder responder, tá? Então vamos ler aqui, depois você para o vídeo para poder responder. Vamos lá. É possível a aprovação da transação sem concisão e sem associação. Então, chegou agora o momento aí da nossa atividade. Vamos ver se a gente consegue identificar qual é o defeito que tem aqui, qual é o vício de linguagem que tem nessa resposta. Mas eu queria que você respondesse parando o vídeo agora. Para, lê e responde. Nesse momento. Eu vou passar. É possível a aprovação da transação sem concisão e sem associação. O vício de linguagem aqui, então, é o eco, né? Ou seja, a repetição, ou seja, a rima, né? Nas palavras aí, tá bom? Beleza. Se não acertou, vamos dar mais olhadinha no vídeo aí para memorizar esses vícios de linguagem aí, pessoal. É muito importante para quem está estudando aí para fazer concurso e no dia a dia também, pessoal, né? Push, uma palavra em inglês aí, mas o camarada foi no banheiro aí e leu a palavra e entendeu ali que era para puxar, né? E ele começa a puxar a porta, mas não consegue abrir a porta e aí para, desiste, depois vai lá, pegou o dicionário para tentar entender aí o significado daquela palavra, né? Isso aí é mais um exemplo de estrangeirismo, pessoal. Em alguns lugares você vai encontrar realmente essa palavra push, né? Ela quer dizer empurre, mas pela semelhança aí da palavra push, ele deve ter entendido que era para puxar. Vamos ver aqui o exercício, que já ficou bem claro aí qual é o erro que ele cometeu. Mas vamos ver se a gente acerta agora na hora de escolher as opções aqui. Vamos lá no exercício. O efeito do humor da tirinha é causado pelo fato de o personagem não conseguir encontrar a palavra push no dicionário, o personagem acredita na falsa semelhança entre as palavras push e push, o personagem não sabe inglês, por isso não consegue abrir a porta. Qual opção você escolheria se caísse numa prova?
eu vou parar o vídeo e você responde aí. Já deve ter respondido, né? Qual é a opção? Se não escolheu, para o vídeo e eu vou passar, beleza? Vamos lá então. O efeito de humor da tirinha é causado pelo fato de o personagem acreditar na falsa semelhança entre as palavras push e push. Pessoal, a gente agora vendo esses exercícios, a gente vê que realmente há um exagero, né, no nosso país com termos estrangeiros. Então, se a gente puder evitar um pouco de estrangeirismo, né, um pouco da moda de vez em quando para poder se expressar, tem lugares que exigem que a gente use estrangeirismo, mas nos textos acadêmicos aí é rejeitado. Tá bom, pessoal? Então, ó, estamos terminando o nosso vídeo. Agradeço por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Um abraço para você e ó, fui, tchau, até mais!